Bem-vindo. Pedro é professor e o Pedro não anda na PUC sem parar a cada 30 centímetros. Não pensa que é fácil ser Pedro Serrano andando na PUC, não, viu? Quem me dera, viu? Olha, eu conheço, já estive com o Pedro na PUC, sei muito bem do seu prestígio. Imagine. Quisera eu. Bom dia, Renata, Dri, Henrique, tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Tudo jóia. Estávamos falando, antes de você chegar, Pedro, sobre como o MBL, né, causou prejuízos para a educação brasileira nesse sentido, né, de que o professor sempre foi tratado com respeito, mesmo que o aluno tivesse posição diferente, tá, ouvia o professor falava, o professor, que é um bom professor, ouvia o aluno, e as coisas se davam num campo civilizatório. O debate era um debate civilizado, muito acima, alguns degraus acima do que acontece hoje, porque eles instrumentalizaram o ódio para dentro da educação. Falando do MBL, por conta dessa história do Padre Júlio, que não me desce na garganta, Pedro. Eu fico imaginando se o Padre Júlio não fosse um homem forte, preparado, tranquilo, o que ele faria nesse momento do que ele está vivendo, Pedro? Ser acusado de pedofilia numa grande armação. Imagine você ser acusado de pedofilia, imagine eu ser acusado. É uma coisa assim, eu fico me colocando no lugar. Eu tenho uma vontade, assim, talvez eu perdesse as estribeiras com essa molecada, porque eu acho isso de uma desumanidade, de uma coisa assim tão abjeta. Eu fiz umas manifestações no Twitter duras em relação a esse assunto e estou publicando agora fazer até uma propaganda. Esse fim de semana na revista Carta Capital, um artigo sobre esse assunto do Padre Júlio, que eu acho uma barbárie, né? Não é a primeira vez que ocorre, esse sujeito teve a vida inteira sendo atacado. Há um mecanismo retórico que aciona os preconceitos das pessoas. Eu sou advogado, eu vivo meu dia a dia com isso, sabe? Você quer acusar um político de alguma coisa degradante, acusa ele de corrupção. Sendo verdade ou não. Né? Você quer acusar um padre de alguma coisa degradante, você acusa ele de pedofilia. Cola. Né? Você quer acusar um homem hétero, branco, de alguma coisa, acusa de estupro. Eu estou te falando assim. Para mim, a causa nunca confunde com o caso. Eu procuro falar isso para meus alunos. Sabe? Uma coisa é a causa. A gente é contra o machismo estrutural, somos contra o racismo. O caso concreto tem que se ir com prudência, porque você está tratando de um ser humano ali específico, que tem nome, identidade, precisa ir com prudência, precisa ver se tem prova. Né? Pra você ter uma ideia, eu quando dava aula no primeiro ano, eu parei há 2 anos, que a vida inteira dando aula também no primeiro ano, mesmo dando aula no mestrado, doutorado. E eu dava um caso, que é o caso de um sujeito... um político, um caso real, não posso nem falar que é um prefeito do interior do estado do Nordeste, muito polêmico, com provas muito polêmicas, acusado de estupro. E eu punha as mulheres para defender o sujeito, grupos de mulheres para defender o cara, e grupos de alunos homens para atacar, assim, para acusar, num júri simulado. Por quê? Porque é você tentar treinar o aluno que ele vai ser um profissional do direito, ele não está ali para defender nada além dos direitos do seu cliente. Então, você quer acusar um padre de alguma coisa que impacta, é acusar de pedofilia, né? Mas esse caso não tem nenhum sentido. Primeiro porque vocês fizeram um trabalho excelente, e eu li, e eu confirmo alguns pressupostos do parecer que vocês acessaram do professor da UFABC. Né? Exame grafológico na justiça é quase horóscopo. É quase horóscopo. Você entendeu? Tem mais ou menos a mesma cientificidade do horóscopo. Os pressupostos que ele parte ali me parecem extremamente razoáveis. Né? O que você está tratando ali é de um filme que utiliza imagens em que ele verificou através de programas, não é uma verificação possível de ser feita pelo olho humano, né?
ele verificou que houve uma montagem de Deep Web. Numa montagem de Deep Web, fundamental seu parecer, como fizeram aqueles peritos bolsonaristas, que eles fundamentar na aparência física do rosto, no visual humano da é bobagem, é montagem. O rosto deve ser o do padre Júlio mesmo, é que fizeram uma montagem daquilo, né? Então, essa montagem só podem ser detectada, isso é verdade, eu tenho casos assim, por programas específicos de computação, o olho humano não detecta isso, né? Então, aquele parecer contra o padre Júlio é absolutamente, a meu ver, inconsistente, ao ponto de eu achar que ele tem que ser investigado. Pois é. Né? Eu tenho proposto isso no Twitter e falo disso nesse artigo que eu estou publicando, né? Agora, o ruim é que isso causa um estrago junto ao povo leigo, né? As pessoas ficam falando, tem que investigar o padre Júlio nesse caso, para daí até eles, os bolsonaristas falam isso, para daí ele mostrar que é inocente. Ele já foi investigado. Já foi arquivado. Por ausência de materialidade do delito, não há crime. Vou te dizer algo surpreendente, Renato. Se o vídeo fosse verdadeiro, não seria pedofilia. Porque o suposto menor se apresenta como sendo alguém de 16 anos. A pessoa de 16 anos, ela pode consentir com uma prática sexual. Quando o MBL fala que é nojento, ele está se referindo ao fato de ser, no vídeo, uma relação homossexual. Ele está agindo com homofobia, um forte conteúdo homofóbico nessa acusação. Eu duvido se, quando é um pastor com uma fiel de 16 anos, que levantaria o que é tão nojento assim. Aliás, eu levantei uma questão no Twitter, no mesmo dia que saiu essa notícia do padre Júlio, saíram mais duas notícias. Uma de um pastor preso no Rio de Janeiro, por ter durante 10 anos estuprado fiéis. Outro no Espírito Santo, caso semelhante, em que ele matou o filho e o enteado. Eu não vi nenhuma preocupação do MBL com isso. Não vi nenhum... Quer dizer, ou seja, a indignação deles não é verdadeira, que é a conduta de um religioso, que eles imputam algo vergonhoso. Não é verdade isso, porque no mesmo dia ocorreram esses dois casos e eles ficaram quietos, porque a base protestante e evangélica provavelmente é próxima da base política deles. Essa é a razão. Ou seja, a intenção é meramente política mesmo. E isso já foi demonstrado, inclusive, por uma reportagem da revista Piauí, há 2 anos atrás. Esse assunto é requentado e a reportagem já trouxe denúncias de que esse assunto foi montado por eles, né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho, assim, sem querer, digamos, envolver ninguém pessoalmente, precisa investigar. Precisa investigar, mas não investigar se o padre cometeu o crime, porque isso já foi investigado e chegou-se à conclusão que mesmo em tese não há crime. O que precisa investigar é a origem dessa denúncia. É verificar a legitimidade dessa denúncia, no sentido de que ela, se falso o parecer, há crime, e aí precisa identificar quem é que é o culpado. Eu não estou nem dizendo que é o MBL culpado de crime nenhum. Ele pode, o MBL, ter se fiado em parecer e o culpado ser o perito, né? A mesma coisa que aquele jornal lá do Sul, esqueci o nome, que divulgou a matéria, né? Você pode falar, não, ele é culpado? Vamos investigar, tem que investigar, para verificar a materialidade do delito e a autoria. Revista Oeste, né, que publicou a matéria. Verificar, eu não estou acusando ninguém, em princípio. Não estou acusando a MBL, não estou acusando a revista, estou dizendo o seguinte: há suspeita fundada de que tenha havido uma armação para poder acusar uma pessoa de um crime destruidor. Muita gente pode se matar com uma acusação dessa. É isso, né, que eu falei agora. Destruidor. Então não é algo para ser levado de forma leviana, nem trazer para disputa de poder esse tipo de acusação, para a política como disputa de poder. Então é algo grave. O Estado tem que investigar esse tipo de crime, esse tipo de delito, né? Tem que se investigar a suspeita de que tenha havido aí um delito. Não estou nem dizendo que houve. De repente é verdadeiro, né? Eles não falam que é verdadeiro o vídeo? Vão ter oportunidade de demonstrar nessa investigação. Mas não uma investigação contra o padre Júlio, porque aí é absolutamente inconsistente. Já houve investigação contra o padre Júlio e já foi arquivada. A investigação tem que ser contra quem divulgou essa matéria para verificar se houve crime
E qual a autoria? Quem é que é o responsável pelo conteúdo da matéria? Realmente, se, por exemplo, houve uma fraude no laudo, a culpa não é de quem divulgou. Quem divulgou se fiou de boa fé, às vezes, né, no que está no laudo. Né? Então, tem que verificar quem é que é o responsável por isso. Né? Mas Pedro, agora, o que o Padre Júlio sofre, bicho, eu falei num Twitter lá, cara, eu acho que, para ser franco, desde Jesus de Nazaré, há uma tendência nas elites humanas, em todos os sistemas que nós tivemos, né, no medievo, no capitalismo comercial, sempre uma tendência a crucificar quem dedica a vida pelo pobre. E é isso que ocorre com o Padre Júlio. O problema dele, que ele desperta ódio na extrema-direita brasileira, é o fato de se dedicar a atenção ao setor exípuo suficiente da nossa sociedade, mais fragilizado que tem, que são os moradores de rua. É isso que mexe, entendeu? Isso já aconteceu com Jesus de Nazaré 2000 anos atrás. Foi pregado na cruz porque defendia um ponto de vista em favor da pobreza. E isso foi repetido na história humana, nós temos diversos casos. Assim, o Padre Júlio é mais um. Né? Então, realmente, eu acho que nesse momento o Padre Júlio precisa da nossa proteção. Ele precisa do nosso apoio. E o nosso apoio significa exigir uma investigação em relação à divulgação desse tipo de notícia difamatória. Né? Mas não é só pelo problema de ser difamação, não. É porque implica um bullying feito por via internet criminoso, implica uma tentativa de distribuição, implica associação criminosa, provavelmente. São vários crimes a serem apurados aí e que precisam ser investigados pelo Estado, verificar materialidade e autoria. Não estou dizendo quem é que cometeu. Não estou nem dizendo que há crime, estou dizendo que há suspeita. Então vamos investigar. Né? Quem não deve não teme investigação. Investigar o Padre Júlio não, porque já foi, e a conclusão do Ministério Público definitiva foi que não há crime na conduta dele. Então, essa questão não há de ser investigada. E eu queria só acrescentar uma coisa. Você falou, como um brilhante advogado que é, como aqui o chat está dizendo, olha, temos que ver se eles são... Há um possível crime. Eu quero dizer aqui, como jornalista, não sou advogado, que eu enxergo claramente um crime, Pedro, porque esse vídeo foi montado. Esse vídeo não surgiu do acaso. Alguém montou, tem um criminoso que montou esse vídeo, né? Que fez construiu isso daí. Porque assim, o laudo agora, Pedro, só para te contextualizar, o Mário Gaziro agora conseguiu o vídeo original, porque ele não tinha, ele tinha pego da internet. Agora, com esse novo laudo, tem um vídeo original. E ele está assustado com a quantidade de de manipulações ali no vídeo. Foi tudo engendrado. Eles compraram uma santa Aparecida, Pedro, para colocar no lugar. Na SCP, claro que não é a mesma santa na hora que você faz o exame. Né? Tem uma questão da porta, e o Mário Gaziro vai dar o novo laudo agora mais preciso, a partir de um vídeo não que foi republicado. Mas porque quando eles tiveram o seu primeiro laudo desmontado, vejam que eles já não falam mais nada do primeiro laudo. Aquele primeiro laudo que saiu, eles desistiram, abandonaram do tal de Onias. Eles abandonaram. Quando surgiu o laudo do Mário Gaziro, eles inventaram um segundo laudo. Aí, segundo eles, mais consistente, com 70 páginas, com não sei o quê, só que aí com um vídeo original. E não das redes, eles ainda cobram do Gaziro que ele apresente o vídeo. Ele fala, o vídeo tinha 1 milhão de views. Eu usei aquele vídeo que estava nas redes, sendo divulgado. Todo mundo tinha assistido. Eu tenho aqui ele guardado, evidentemente. Se for para uma perícia judicial, eu vou apresentar com todos esses dados, com base naquele que foi divulgado no Twitter por um menino do Nordeste, inclusive, um vagabundo, para ser bem objetivo aqui na fala, né? Porque o cara, ele já falou, ele saiu atacando, acusando o Padre Júlio de pedofilia, esse sujeito. E o MBL é o mesmo movimento, Pedro, daquele vereador
do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que aí sim tem vídeos dele com menores de idade. Você deve se lembrar disso, ele foi cassado na Câmara Municipal. Esse cara é do MBL. É o mesmo movimento do que uma mãe falei que fez turismo sexual e falou que ia ficar com as bochechas rosa da Ucrânia, entendeu? Em troca de comida. E esses caras, você falou, eles não se comovem com outras questões de outros religiosos, mas dentro do movimento deles, eles nunca fizeram uma autocrítica para esse tipo de coisa. Né? Eles tinham um vereador ligado ao movimento, que saiu do movimento, que foi acusado e foi responsabilizado por fazer ter relações sexuais com menor de idade e divulgar o vídeo em grupos de WhatsApp. Então, eu acho tudo isso que você falou muito grave, precisa ser apurado. Né? Acho que o Ministério Público e a polícia têm que abrir investigação e investigar esse caso, porque não é muito grave você acusar alguém falsamente. Vamos dizer, há uma suspeita grave, eu falo dessa forma, com cautela, suspeita, eu sou professor de direito, temos profissões diferentes, né? Quer dizer, então eu tenho que tomar cautela, prudência, porque é uma recomendação moral da minha profissão. Né? Então precisa haver uma investigação, verificar a real falsidade disso. Eu acho que o indício é muito grave, porque esse Garzilli, ele é um grande professor no tema. Aliás, é impressionante como eles divulgam falsidades para o leigo, né, para enganar o leigo. Né? Por exemplo, o Garzilli não é perito. Ninguém é. Não existe faculdade de perito. O perito é alguém como o Garzilli, nomeado por um juiz para dar uma perícia num caso. Ou, no caso da polícia, quem passou por concurso de perito científico. Ninguém aí, inclusive os do Bolsonaro, aí, os peritos, chamados peritos bolsonaristas do caso, não são da polícia científica. Eles têm um escritório, ou seja, eles se oferecem para os juízes para serem nomeados. O Garzilli já deve ter sido nomeado em processos judiciais para dar perícia. Ou seja, a palavra perito tem dois sentidos. Um sentido jurídico estrito, que é quem é nomeado pelo juiz para tanto, ninguém aí foi, né? E um sentido mais amplo, que é o técnico especializado naquele assunto. E o Garzilli é um dos maiores do país. Né? Agora, eles enganam a população. Eu vi na internet, no Twitter, isso. Mas o Garzilli não é perito. Nem o outro lado não existe. Perito é quem for nomeado pelo juiz. O Garzilli pode vir a ser, por exemplo, assistente técnico do Padre Júlio, é um outro conceito. Isso no plano jurídico. No plano geral da palavra perito, que ela tem no dia a dia, ele é sim, porque ele é um professor especializado no tema. Né, um dos maiores do país. Né? E o conteúdo da argumentação dele é gozado. Eles falam assim, não, mas um parecer tem 60 folhas, o outro tem 12. Eu já desmontei perícia judicial com 2 páginas. Você não precisa mais do que 2 páginas para desmontar, às vezes. O fato do Garzilli ter produzido um pré-parecer com 12 folhas mostra o quanto é frágil. Exatamente o que mais do que 12 folhas para desmontar. O que ele falou para mim, Pedro. E vou te falar uma coisa. Eles disseram que o Garzilli estava morto. Você lembra disso? A primeira acusação deles para desmoralizar o laudo da Fórum, o Henrique deve lembrar, é que eles acharam, acho que foi uma mãe falei que divulgou. Eles publicaram um obituário do pai dele. Do pai do Garzilli. A Fórum ressuscitou o perito para fazer, porque era o pai dele também era perito. Aí eles pegaram lá e falaram, tá morto. A Fórum inventou. Ficaram o dia inteiro falando isso, Pedro. E agora eles esqueceram disso, agora eles falam como ele está vivo. Então, precisa. Isso aí, eu não estou querendo aqui, eu juro mesmo, não estou querendo acusar o MBL de nada, é um movimento político, tem lá suas disputas de poder e tal. Mas acho que precisa ser investigado. Né? Precisa ser investigado quem é que é o autor disso. Né? Se pessoas de boa-fé divulgaram aquele parecer oferecido pelos chamados peritos bolsonaristas, de boa-fé divulgaram, não tem crime. O cara de boa-fé confiou no. Aí o crime é de quem é se o laudo foi feito de forma fraudulenta. Se o laudo foi feito de boa-fé, né? Porque o sujeito errou não é errar, não é crime, errar é humano. Né? Então, tudo bem. Agora, a polícia vai investigar se há crime e autoria, ou seja, vai verificar o elemento subjetivo. Né? O que você está me falando são de indícios fortes de que teria havido uma montagem.
Ou seja, alguém fez essa montagem, a polícia vai investigar, eles têm como investigar. Vocês não imaginam a eficiência da polícia para essas coisas quando quer, né? Eles identificam quem fez e vão identificar. E tem que identificar, porque não se pode acusar um ser humano, não é pelo seu Padre Júlio, é qualquer ser humano, de um crime infamante como é a pedofilia, dessa forma. E pior, ainda que o vídeo seja verdadeiro ou fosse verdadeiro, não se tratou de pedofilia. Pedofilia tem um conceito muito claro. É você estabelecer relação sexual com menor de 14 anos. Isso não foi nem cogitado nesse vídeo. Uma pessoa de 16 anos, a gente tem que entender isso. Ela tem, a lei considera que ela tem consciência o suficiente para poder consentir numa prática sexual. Seja ela hétero ou homo, é a mesma coisa. Não há distinção. Aí eu insisto nisso, Renato. Eles exploram um forte conteúdo homofóbico. Você tem razão. Entendeu? Um forte conteúdo homofóbico. Né? Quer dizer, não vejo essa mesma... por exemplo, quando o Bolsonaro falou que tinha tido uma troca de olhares, eu não lembro direito da expressão, com uma moça com menos de 14 anos, eu não vi essa indignação. Pintou um clima. Com as meninas venezuelanas, né? Porque é uma menina, né? Quer dizer, você está tratando de uma relação hétero. Há uma forte homofobia que também precisa ser apurado. Homofobia é crime, segundo a jurisprudência do Supremo. Então nós precisamos... Ou seja, tudo isso precisa ser objeto de uma apuração policial isenta, né? Que inclusive reveja esses vídeos, etc., né? No plano técnico, tem polícia científica para isso e tem peritos que podem ser nomeados, o Garzillo, inclusive. Né? Ou seja, daí vão, vamos dizer, fazer a demonstração da falsidade do vídeo, aí caracteriza a materialidade do crime, e daí vão apurar quem é que é o autor disso aí. O autor é aquele que, de má fé, com dolo, fez a montagem. Esse cara precisa ser identificado quem é. Né? Nós não podemos acusar de crime aqueles que de boa fé divulgaram, né? Porque esse sujeito está de boa fé. Né? Então é isso. Dri, acho que a gente tem que colocar na roda aqui para o Pedro o assunto do dia, né? Que é a questão do brasão. Você concorda comigo? Exato. Inclusive, o Pedro, eu me lembro que uma vez disse aqui para a gente no Fórum 11:30 que se houvesse vontade política, o crime seria desvendado e chegaria ao mandante. E agora, depois que houve a federalização, a Polícia Federal entrou no caso, a gente parece que está chegando aí ao mandante. Hoje o Intercept, inclusive, crava que seria o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão. Então, eu queria ouvir o Pedro, porque agora, então, a gente consegue, né, parece que vai chegar a esse mandante. Então, essas coisas... Eles mexeram muito comigo afetivamente na época, eu dei entrevista aqui, você deve lembrar, né? Porque eu sou advogado há 40 anos. Então, por exemplo, quando eu pego um caso desse do Padre Júlio, eu falo, calma, vou investigar. Para pôr na cadeia, tem que fazer do jeito certo. Porque senão vai ficar uma briguinha política aí de internet e acaba amanhã. Não, tem que investigar. Tem que ir atrás. E partir de um ponto de vista isento, para depois não ficar falando nada também. Né? Então, essa montagem que o Renato falou, demonstrar tecnicamente, caracterizar como crime, identificar, e a polícia tem como fazer isso facilmente. Né? Identifica o autor, pune e dá uma cadeia braba para ele, depois do direito de defesa, depois do devido processo. Né? É isso que vai desestimular o uso indevido desse tipo de montagem na política, porque é sério que o problema não é do Padre Júlio, é o problema de todos nós. Esse caso demonstra que o uso dessa Deep Web pode ser usado para montar vídeos acusando pessoas. Imaginem isso do jeito que está, com essa extrema-direita, criou esse ambiente sem nenhum pudor na vida política. Imaginem a utilização que eles vão fazer desse tipo de instrumento no dia a dia da política. Esse caso do Padre Júlio é um leading case, é um caso que precisa ser usado não pelo Padre Júlio só, é em favor da democracia. O que está aí em questão é a democracia. Se a disputa de poder na democracia for feita com base em vídeo falso, isso degenera a democracia. Então nós não estamos defendendo o Padre Júlio. Nós estamos defendendo a democracia, a possibilidade de ter uma disputa de poder com mínimo de limites morais e éticos. Né? Se a gente quer arrebentar o sentido de certo e errado.
E lá atrás, quando teve esse caso da Marielle, eu conheço polícia, eu sou 40 anos advogado, conheço Estado, conheço Ministério Público, conheço juiz, venho de uma família dedicada à atividade jurídica, né? Quer dizer, eu falava o que eu falava, porque se a polícia quiser, descobre. Se a Polícia Civil do Rio de Janeiro tivesse querido, já tinha descoberto há muito tempo. Aliás, eu vou dizer, ela devia saber quem é. Houve manipulação política da investigação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Nós temos que falar claramente isso. Eu falava isso lá atrás, hein, Dri? Você lembra disso? Né? Porque eu sei que a polícia descobre. Eu conheço a polícia descobre em uma semana. Ela devia já saber do envolvimento dessa gente que agora está sendo acusada 1 ou 2 semanas depois. Mas não foi atrás porque não quis proteger essa gente. Então isso tem que ser falado primeiro claramente. Se não fosse a PF ter interferido nesse caso, nós jamais saberíamos do que a gente está sabendo hoje. Agora precisa fazer o quê? Precisa ver provas. Uma delação é insuficiente para poder condenar alguém. Precisa verificar as provas, e essas provas são acháveis. A polícia vai encontrar provas do envolvimento dessa gente. Uma vez encontradas as provas, é denunciar, dar direito de defesa e no final condenar. É isso. Né? É isso que tem que ser feito. É uma necessidade do país ante o mundo. O crime chocou o mundo, não chocou só o Brasil. Né? Nós precisamos apresentar para o mundo não apenas aquele que executou, mas como aquele que mandou. E agora estamos nesse caminho. Se tiver mais gente envolvida, eu tenho certeza que com uma polícia competente, não corrupta, como é a Polícia Federal, nós vamos encontrar todo mundo. Você vai ver que vai aparecer. Henrique Rodrigues. Parece que chegaram num suspeito que está lá desde o início das investigações. O Brazão, na verdade, foi cogitado desde o primeiro momento. Houve já delações que apontavam nessa direção. Como o doutor Pedro frisou, houve aparentemente aí um conchavo da polícia. A polícia sabia, a polícia do Rio sabia, porque quem trabalhou eu já trabalhei com jornalismo policial, a polícia consegue levantar informações desse tipo em muito pouco tempo. É claro que às vezes falta prova, né? Falta ali o pulo do gato para poder pegar o sujeito, mas a polícia encurrala e começa a fechar o cerco. A Polícia Civil do Rio de Janeiro sempre soube que esses setores, né, ligados a milicianos, a esse grupo do escritório do crime, que era aquele mesmo grupo daquele policial, o nome dele mesmo, meu Deus do céu, foi assassinado na Bahia. Adriano. Enfim, o capitão Adriano. Todo esse esquema, ele foi levantado inicialmente, desde as primeiras incursões que a polícia fez no caso, as primeiras diligências, esses nomes apareceram. Depois houve um caso ainda mais sério, que foi quando imputaram a acusação a um outro político fluminense, ao siciliano, numa tentativa clara de desvirtuar a investigação, e isso ficou assumido num inquérito que apurou aquela delação falsa, digamos assim, que foi uma tentativa clara de obstrução de justiça. E assim, nada aconteceu. E aí você descobre que não, olha, veio um cara aqui mentir, ele mentiu propositalmente para desviar o foco, e ele é um sujeito próximo desse Brazão. E o Brazão não segue como suspeito, ele já era suspeito no começo, agora que ele tentou, então, gente ligada a ele tentou desvirtuar a investigação, ele não é ainda mais suspeito. Então, assim, no fundo não teve nenhuma novidade, só que a Polícia Federal teve que agir em torno disso aí para poder fazer a coisa caminhar. Se bem que a federalização não é algo muito novo, então a gente sabe que, assim, tudo no Rio de Janeiro, nessa seara do crime, essa questão penal, tudo é muito lento, né? Mas agora parece que finalmente, com essa delação do executor, né, do Rony Lessa, fica mais evidente quem é de fato o acusado, aí, a quem se imputa esse crime como mandante. Só como o Pedro disse, vai precisar ainda aí juntar um teor probatório maior, porque a delação em si ela é insuficiente para levar alguém a uma condenação. Bom, eu vou falar no Fala Rovai de hoje, eu vou contar essa história aí, né, porque as pessoas se esquecem, né, que teve a delação do Marcelo Siciliano, não é o André Siciliano, tá? Não confundam com o deputado do PT, que foi candidato a senador, inclusive na outra eleição. É o Marcelo Siciliano, tem o mesmo nome, que era do PHS, que foi acusado de ter sido mandante e provavelmente
a partir de um falso testemunho movido pelo Brazão. Na época já se sabia disso. A Raquel Dodge, Pedro, lá atrás, já colocava o Brazão como principal suspeito. Aí a gente tem um intervalo de 4 anos para as retomadas da investigação. Que nesse período tinha um governo federal, um presidente da República ligado a esses grupos, né, do Brazão e dessa gente. Eu vou, inclusive, ligado com projetos de lei juntos, Flávio Bolsonaro junto com o Brazão, da mesma turma política. Eu não tenho dúvida que já se sabia quem era o mandante. Né? Tá, não tenho a menor dúvida, concordo com o Pedro, sim, não tem. A Raquel Dodge tinha dito lá atrás, estava tudo, já todos os passos, aí inventaram uma falsa testemunho e aí tiraram o Siciliano do jogo e não se investigou mais nada. E ficou por isso mesmo. A polícia do Rio ficou quieta lá e a Polícia Federal quieta aqui. E deixaram a morte da Marielle para lá. Eu espero que isso venha à tona e que quem, por acaso, tenha escondido a autoria também seja punido, Pedro. Porque é passível de punição, né? Claro. Uma autoridade que se associa... É só para esclarecer para as pessoas têm às vezes uma impressão que a polícia nossa é incompetente. Não é o contrário. Tanto as nossas polícias civis das principais capitais do Brasil, quanto a Polícia Federal é extremamente competente para investigar. É muito. A polícia tem capacidade, a Polícia do Rio tem capacidade de descobrir em dias quem é o mandante de um. Agora, só não descobre se não quer. E quem que não quer? Alguém aí operou, quero colocar isso claramente, alguém operou, e precisa identificar quem foi, para ir jogando essa investigação para debaixo do tapete. Essa que é a realidade. Isso precisa ser. Você tem razão, Renato. Precisa investigar para ver o que ocorreu na investigação. Porque vamos dizer, esse escamoteamento. Eu tenho as minhas impressões como cidadão, não como profissional do direito. Acho que no Rio a força das milícias é muito grande, uma relação muito promíscua com a política, né? E sempre há uma troca de interesses aí. O crime organizado penetra muito na política do Rio de Janeiro em geral. É uma realidade isso, né? Então, é isso que provavelmente é desse caldo aí que saiu uma má influência na Polícia Civil do Rio de Janeiro para não investigar, para atrapalhar a investigação. Mas isso, vamos dizer, depois de esclarecido o crime integralmente, os mandantes, etc., que daí precisa se fazer essa investigação. É importante fazer. Porque não pode ser assim, né? Um crime dessa repercussão, ter sofrido esse tipo de obstrução por parte de autoridades policiais e políticas é muito grave. E vejam como o jornalismo pode ser nefasto. A matéria que foi tratada com exclusividade pelo Globo na época. Testemunho envolve o vereador, no caso o Marcelo Siciliano, né, no assassinato de Marielle Franco. Aquilo acabou sendo utilizado para tirar a investigação do rumo que caminhava, que era do Brazão. Né? Então, assim, o jornalismo também, a gente tem o direito de errar, mas tem que ter responsabilidade para não errar e tramando crimes. Por exemplo, o Pedro falou, a Revista Oeste, que fez a matéria sobre o caso do Padre Júlio, ela acusa o Mário Gaziro de ter um currículo, como é que é, Adri? Indigente. Um currículo indigente, fez o laudo indigente. Matéria jornalística, Pedro. Texto do jornalista, assinado. O Magaziro tem que processar esses caras, não é possível. Mas esse jornalismo, assim, eu não conheço essa publicação, né? Jornalismo é um panfleto ideológico, tem que ver, né? Quer dizer, também, né? Quem quer acreditar, o nazismo soltava seus panfletos, tinha seus jornais, né? Quem quer acreditar, acredita, né? As coisas não... O cara é professor de uma universidade federal. No tempo, imagine, não tem sentido. Parecerista em revistas internacionais. Para você ser professor de universidade federal, tem que ter mestrado, doutorado. Tem que ter passado num concurso ultra difícil.
tem que ter feito uma série, tem que fazer, obrigatório, fazer publicações em ambiente científico. Quer dizer, quem quer acreditar nesse tipo de mimimi é que acredite, né? Quer dizer, mas ele é parecerista em revistas internacionais, acadêmicas. Eu acho que isso aí esse negócio de internet criou esses desvios, né? Vamos dizer assim. O caso do Padre Júlio é simples, tem que investigar quem é que fez essa montagem. Provar que houve a montagem e investigar a autoria. Esse caso da Marielle, agora estão descobrindo quem foram os mandantes, porque federalizou. Se deixasse na Polícia Civil do Rio, a impressão minha é de que não ia virar. Né? Não é porque não tem gente que consiga identificar, que tem a competência lá, não. A Polícia Civil do Rio é extremamente competente aqui. É que provavelmente os caras mexeram para fazer esse tipo de coisa que você falou, desviar a investigação, obstruir. Obstrução de investigação nesse caso é crime grave. Precisa investigar isso também. E o editorial do Estadão criticando a entrada da Polícia Federal no caso Marielle? Gente, que absurdo, né? Só porque entrou a Polícia Federal, agora a gente vê o avanço, né, das investigações. Se não fosse a PF aí, não teria. Obviamente, teria sido obstruída a investigação. Eu vi o editorial do Estadão. O Estadão, às vezes, não contribui, né? Às vezes não contribui. Gente. Né? Deixa eu ler os superchats. A Débora Bianchini diz: Domingos Brazão agora é considerado arquivo a ser destruído pela milícia. Sabe muito e pode hablar. Precisa proteger a figura dele, porque ele pode saber de mais coisas, né, que a gente não sabe, e precisa proteger mesmo. A Lourdes Machado diz: me parece que este vídeo é uma ação para tirar o foco da delação do Rony Lessa. Padre Júlio tem mais honra que muito padre global. Verdade, mas não dá para saber, né? Que o time, né? Vivi Silva, tem mais gente grande envolvida. Não à toa a morosidade na investigação. Lembremos que Marielle questionava a legitimidade da intervenção no Rio. E o José Edivaldo chegando aqui de membro, muito bem-vindo, José Edivaldo. Aqui também é o nosso... É uma lembrança importante aí. Quem era o governador do Rio na ocasião das investigações do caso Marielle? Alguém se lembra aqui? O Witzel? Não. No começo, sim. Bem no comecinho, ele durou pouco tempo. Mas houve uma intervenção na polícia, na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, na ocasião. Braga Neto. Foi antes, né? Braga Neto. Foi antes do Witzel assumir. Foi na intervenção do governo Pezão. Braga Neto. Braga Neto estava lá. O Braga Neto estava no início das investigações da apuração. Como interventor, chefiava a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, em tese, tinha autoridade sobre esses dois órgãos de segurança e até a posse do Witzel no ano seguinte, que foi a mesma eleição que Jair Bolsonaro ganhou para presidente, ele esteve ali por longos 8, 9 meses aí à frente da Segurança Pública do Rio, quando esse caso estava sendo investigado, é verdade. Eu acho que tem muita coisa para ser investigada aí, viu, Dri? Com certeza. Vamos aguardar, né? Porque é o que também tem o Flávio Dino disse, o Capelli, né? Em breve, até nesse primeiro trimestre, a gente deve saber aí o resultado dessa investigação. Eu queria agradecer, Pedro. Muito obrigada aqui pela entrevista hoje. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito gentil. Muito obrigado.